Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje, tem como tema El siglo de oro espanhol, o século de ouro espanhol. O século de ouro espanhol, ele é esse momento de esplendor, né, nas letras espanholas. Quer dizer, o que vem depois, decadência, pelo menos por um bom tempo. Foi visto assim. E o que vem antes não pode ser comparado, à altura do que foi o século de ouro espanhol. Mas a gente tem que pensar que esse século de ouro, ele claramente remete aí à idade de ouro, que está presente em muitas mitologias, que está presente, por exemplo, em Virgílio, que está presente em Hesíodo, essa concepção de que existe uma idade que é o momento histórico em que é a plenitude, né? Ou seja, que aquela civilização ela vive a plenitude. E essas pessoas elas tinham consciência, porque a gente sabe que eles mesmos achavam que estavam na Idade de Ouro. É uma nomenclatura que não é como a Idade Média, que foi, considerada a Idade Média posteriormente, para os intelectuais que olharam para o passado e encontraram aquilo um horror e falaram aquilo ali está entre duas civilizações, duas grandes civilizações, né? Aquilo ali está entre a civilização clássica da antiguidade e a civilização do renascimento. Então, aquilo ali a gente vai chamar de Idade Média. Agora, não. O século de ouro espanhol, ele já foi entendido pelas pessoas que viviam nele, pelo menos por alguns, pensadores, como uma idade brilhante, como uma idade riquíssima, nas artes, mas não só nas artes, porque as artes, elas, de certa forma, pode parecer marxista, mas de certa forma, a arte é uma espécie de superestrutura que depende muito daquela infraestrutura, econômica, política, e que naquele momento realmente ela existia, essa infraestrutura, Aquele momento era extremamente propício para o desenvolvimento das artes, já que existia essa infraestrutura, que estava ali bancando, estava ali como suporte para que as artes pudessem se desenvolver daquela forma. Então, a gente está falando de um momento histórico em que a Espanha começou a colonizar a América, começou a descobrir, ou seja, descobriu a América, eu acho que, se não me engano, o primeiro barco é 1492, A partida do primeiro barco é 1492, que é considerado um marco histórico para o início, do século de ouro espanhol. E é também nessa época que existe a consolidação de uma unidade, territorial, uma unidade daquele país, ou melhor dito, do país, que a gente chamaria de Estado-nação moderno, mais próximo da Espanha que a gente conhece hoje, porque ali eram vários reinos, como vocês devem imaginar, o reino de Castela, o reino de Aragão, o reino da Galícia, o reino Vasco, o reino catalão, enfim, essas regiões, a Andaluzia, todas essas regiões que eram, de certa forma, independentes, e que elas vão passar por uma unificação quando Isabel, de Castela, e o Fernando de Aragão, eles se casam. Daí vão haver várias lutas intestinas, lutas entre os reis, esses novos reis que pretendiam unificar a coroa com ou contra os nobres rebeldes que não queriam aceitar aquilo, até que por fim, finalmente, por volta do ano de 92, que é mais ou menos a época que se iniciam as navegações em direção às Índias, que enfim terminou sendo a América, essas duas coisas se sobrepõem e, enfim, são consideradas como um marco histórico para o início do século de ouro. Como todo mundo sabe, é sempre muito
mais ou menos arbitrário a gente colocar uma data, mas é considerado um marco histórico importante, porque é um momento político, né, importante, e que vai marcar a Espanha, a política e a economia da Espanha, pelos próximos quase 200 anos. Né? O final do século de ouro, ele é considerado, né, sempre existe aí a divergência. Se vocês forem buscar na internet, talvez vocês encontrem uns anos posteriores, uns anos anteriores, mas se costuma tomar a morte do Calderón de la Barca, né, que foi um dos grandes artistas, né, literatos do século de ouro espanhol, como marco final, né, do século de ouro, que é 1681. Quer dizer, se chama o século de ouro, el siglo de ouro, mas na verdade são quase 2 séculos, né? A gente está falando aí de quase 200 anos, então deveria chamar los ciclos de ouro, né? Então, como é tão grande o espaço de tempo, seria impossível a gente conversar sobre o século de ouro assim, tão rapidamente, porque eu não gostaria de fazer um vídeo tão longo, até porque pouca gente vê, e também eu acho que não tem por que eu estar falando aqui um monólogo tão longo, né? Eu acho que vale mais a pena ir fragmentando. Então, assim, como uma espécie de introdução, e já falar sobre um grande, né, poeta, que a gente pode dizer que é o grande poeta do século de ouro, do primeiro século do século de ouro, que é o Garcilaso de la Vega. Então a gente vai conversar um pouco sobre o Garcilaso de la Vega. Vou fazer antes uma pequena introdução, vou terminar, na verdade, essa pequena introdução que eu estou fazendo, daí a gente entra no Garcilaso, e daí os outros vídeos eles serão dedicados a outros expoentes, né, do século de ouro espanhol, como o Lope de Vega, com o seu teatro. Depois, né, um pouco mais posteriormente, Don Quixote, o Don Quixote, né, da Mancha, do Cervantes, que é aí a grande obra, né, da literatura espanhola, que marcou o Ocidente, o Oriente e os universos todos que existirem. Todos amam Don Quixote. O Don Quixote é assim considerada uma das maiores obras da humanidade, né? Depois também vamos falar sobre a poesia do Quevedo, né, do Fray Luís de León. E finalmente Calderón de la Barca. Talvez haja um vídeo também sobre o Lazarillo de Tormes, né? Porque essa novela picaresca, né, ou pícara, a novela, romance, vamos chamar de romance. Aqui em espanhol se chama novela, e não tem diferença, né? Não se fala romance, não para isso. Então, talvez também eu faça um vídeo do Lazarillo, porque é importante, até mesmo para a gente pensar, porque ele foi modelo, né, do Memórias de um Sargento de Milícias, né, uma obra fundamental ali da metade do século XIX no Brasil. Bom, vocês puderam assim ter uma noção da importância, né, do século de ouro espanhol, porque já falamos aí vários nomes. Garcilaso, né, de la Vega, o Garcilaso de la Vega, que era um poeta muito importante, né, para a Espanha, para a tradição espanhola posterior, mas também para, por exemplo, em Portugal, para o Francisco Sá de Miranda, se eu não me engano o nome dele é esse, Francisco Sá de Miranda, que foi um poeta contemporâneo do Garcilaso, né, ali século XVI, que, de certa forma, o imitou, né? O Francisco Sá de Miranda, ainda que fosse português, ele escrevia muito em espanhol, né? Em castelhano. Com tudo que a gente veio falando, tá bom fazer uma aclaração, né? Sempre, porque se você não tem tanto contato com a Espanha, você deve imaginar que a Espanha se fala espanhol. Mas aí a gente tem que pensar que o espanhol, na verdade, ele não existe, né? A gente tem que desconstruir um pouco essa ideia do espanhol. O espanhol ele é uma criação recente. A criação recente no sentido de que é uma nomenclatura. A língua que a gente chama de espanhol, na verdade, é o castelhano, né? Ou castelhano, enfim.
Aí você pronuncia essa dupla L, como você preferir. No idioma original, no caso, né? O castelhano é esse idioma que tem origem em Castela, ou Castilla, né? E que, como Castilla, né, ela passou a ser a capital política desse Estado-nação que foi se construindo como a Espanha, impôs-se, né, o idioma aos demais reinos, né, que foram sendo integrados, né, melhor dito, vou usar aqui a construção passiva, foram sendo integrados a esse grande reino, que também virou um império nesse momento, que a gente está no momento do século de ouro, né? Virou um império espanhol. Então, esses outros reinos, eles tinham o que pervivem hoje como dialetos, né? Então, a gente tem o dialeto que é o galego, a gente tem o dialeto que a gente poderia chamar de idioma, na verdade, né? A gente chamar de dialeto vamos dizer assim, que naquela época poderia ser um dialeto, hoje é um idioma, que é um idioma que não tem uma tradição de literatura tão importante, é um idioma muito mais abafado justamente pelo castelhano, né? Castelhano. Hoje é muito forte a luta com o idioma, com o catalão, né? Quem foi à Espanha ou conhece um pouco mais sobre a Espanha, sabe que na Catalunha eles têm aquele fervor pela separação, eles amam o catalão, eles publicam, existe uma editorial chamada Anagrama, que é muito importante, é uma das maiores no mundo hispano-falante, né? E eles, praticamente, tudo que eles têm em espanhol, eles têm em catalão. Então, realmente, a produção literária, e inclusive traduções ao catalão e do catalão, é muito importante. A Catalunha é uma região economicamente forte e o idioma deles, de certa forma, acredito eu, mais forte dos idiomas que estão contidos aí no que a gente chama hoje de Espanha e que são invisibilizados pelo nome espanhol. Então é interessante a gente... Por isso que quando as pessoas perguntam assim, que idioma você fala? Eu falo castelhano, não vou falar que eu falo espanhol. Dificilmente, talvez, saia um espanhol sem querer, mas eu tento especificar porque é política a questão, né? Então, todas essas vamos dizer assim, essas questões, para repetir a palavra, mas não me vem outra melhor, elas já estavam aqui no século de ouro, que é esse período que eu falei para vocês, 1492 a 1681, porque foi esse período de consolidação do Estado da Espanha que a gente conhece hoje, e também foi o período de acomodação do idioma. O castelhano, ele toma uma forma muito mais próxima da forma moderna que a gente conhece hoje nessa época. Então, se vocês forem pegar textos anteriores, como, por exemplo, não sei se vocês já viram um poema do Cid, que é lá por volta do século XI, XII, não se sabe bem de quando enfim, tem toda aquela questão do Cid, blá, blá, blá. Mas, se vocês forem pegar aquele poema e vocês tentarem ler no original, é totalmente diferente. A gente está falando aí de uma diferença de poucos séculos. Totalmente diferente. Assim como uma introdução geral, né, para não ficar muito mais longo do que isso, vou colocar só mais algumas pequenas coisas assim nessa introdução. Bom, como vocês devem imaginar, na época imperava o que a gente chama de amor cortês, né? Então, grande parte da poesia do século XV, né, vai ser, século XVI, né, vai ser inspirada pelo amor cortês. As ideias, né, do Renascimento italiano, elas entram em contato com a tradição popular, né, da Espanha. E disso a gente pode imaginar que nasce o Garcilaso, né? O Garcilaso, ele era... Entrando em Garcilaso, né? Deixa eu ver se eu tô com a poesia dele aqui. Aqui tem. Essa é a minha edição. O Garcilaso, ele nasceu lá por volta de 1500.
e morreu por volta de 1333, perdão, nasceu por volta de 1500 e morreu por volta de 1533, 36, alguns dizem 33, outros dizem 36, né? Então, o Garcilaso ele surge dessa confluência, desse encontro de tradição espanhola e ou castelhana, mais que nada, porque ele foi criado na corte de Castela, né? Junto com, ou seja, desse encontro dessa tradição popular de Castela, junto com as ideias, né, italianas, ali que surgiram no Renascimento italiano, muito influenciadas pelo doce estilo novo, né, o dolce stile novo, não sei falar italiano. E Petrarca, né? Petrarca talvez tenha sido a grande bíblia do Garcilaso. Rafael Lapesa, que foi um crítico espanhol muito importante, né, do século passado, ele analisou a obra do Garcilaso de maneira um pouco até biográfica, né? Então talvez questionável, mas de hipótese muito influente na posterioridade, né? Esse estudo do Garcilaso que ele faz foi muito lido e influente. Então é interessante a gente pelo menos, escutar um pouco o que ele diz, que, de certa forma, essa ideia geral funciona para a gente entender o Garcilaso um pouco. Nesse livro ele chama A Trajetória Poética do Garcilaso, estou traduzindo aqui, né, do espanhol, ou do castelhano, olha lá eu falando espanhol. Ele diz que existem 3 fases do Garcilaso, né? A primeira fase, como eu já tinha um pouco colocado aí o tema na conversa, né? A primeira fase é a fase da tradição popular castelhana, né? A tradição popular da corte, né? de Castela. Depois, uma fase de assimilação das ideias do Renascimento italiano, quando ele vai, né, à Itália, ele chega a ir à Itália, vai estudar, né, a poesia italiana daquela época. Como eu disse, Petrarca é o grande influência dele. E, por fim, existe uma terceira etapa, que é a etapa de plenitude, que ele já assimilou e ele já está realmente ótimo no que ele está fazendo. E daí ele pode até produzir coisas originais. Porque vocês imaginem, o verso popular espanhol, ele por excelência, o octassílabo, o verso de 8 sílabas. E o verso que estava de moda naquela época na Itália, entre os poetas renascentistas, influenciados pelos poetas provençais, né, que eu esqueci talvez de mencionar isso, mas as ideias na Itália também estavam muito relacionadas com a poesia provençal, né, que daí a gente pode falar de Amor Cortês também. O verso daquela poesia, né, era o endecassílabo, o verso de 11 sílabas. Então, o Garcilaso, ele teve que buscar uma aclimatação, né? Ele teve que buscar uma adaptação desse verso que é tão estranho no espanhol, para que a poesia dele pudesse encaixar, né, naquela forma que ele tanto queria copiar, dos sonetos, do endecassílabo, enfim. E não é que ele conseguiu. Ele conseguiu. Outros já tinham feito antes dele? Já tinham, mas não tinha ficado tão bom. O Garcilaso, ele chega no que se chama essa cúspide, né? Essa cúspide do renascimento da lírica espanhola. E olha que o Garcilaso, como dado biográfico, ele era também cavaleiro da corte, né? Ele chegou aí em várias guerras junto com o imperador César, né? Que era por esses casamentos assim entre as monarquias da Europa na época, que ele era filho de uma junção entre a Casa Áustria e a linhagem, né, da Isabel, como eu disse anteriormente, da Isabel
e do Fernando, que eram os reis, que tinham casado e juntado os reinos e tal, que eram chamados de reis católicos, né? Que eles eram, vamos dizer assim, da terra deles mesmo, né? Mas eles tiveram uma filha chamada Juana la Louca, que se casou com um da casa Áustria e teve vários filhos, né? E o primogênito era o Carlos I da Espanha e Carlos V da Áustria, né? Se não me engano, a casa Áustria é dos Habsburgo. Posso estar me equivocando, mas aí vocês imaginam o poder que esse cara teve. O César teve muito poder. Foi neto do Fernando Católico e da Isabel a Católica. E ele, inclusive, nem falava castelhano, né? Ele nem falava o castelhano. Ele foi criado no norte da Europa, ali, na Áustria, por ali. Daí ele foi mesmo para a corte, né, castelhana ou castelhana quando ele tinha que assumir, porque a mãe dele foi considerada louca, e acabou tendo que assumir, talvez antes do tempo, né, com a mãe dele ainda vida, porque a Isabel morreu. E daí, enfim, Fernando teve que voltar para Aragão. Então, o Garcilaso ele foi criado naquela corte e quando assume o César, ele passa a ser um companheiro muito fiel do César. Então, vocês imaginam, esse poeta é um poeta que ele conjuga, é um homem total, né, de certa forma, naquela época, porque ele conjuga as artes, né, a poesia e as armas. Inclusive, ele vai dizer na égloga, numa das églogas, ou não sei se era, não, na canção. Ele tem uma canção. Será que eu vou encontrar? Ai, não é na canção ou é na canção? Não sei se é na canção. Será que não é na canção? Onde será que tá? Epa. Será que eu não vou encontrar? Pelo jeito não vou encontrar. Bom, não tem problema. Mas ele tem um poema em que ele vai dizer que a vida dele ela oscila entre as letras, perdão, e a guerra, né? Quer dizer, oscila entre ser um cavalheiro e ser um poeta. Mas ele não se considerava poeta, ele não publicou nada em vida, tá? A história é muito interessante, porque ele morreu acidentalmente numa guerra. Acidentalmente, na verdade, não foi numa guerra, né? Assim, ele morreu numa guerra, quando ele estava junto com César, junto com o rei. Ele quis impressionar o rei, porque o rei tinha desterrado ele. Porque, enfim, ele fez uma coisa que o rei não gostou, ele achou que foi ajudar uma pessoa que era inimiga do rei, depois o rei soube que ele ajudou, e o rei ficou bravo com o Garcilaso, e mandou o Garcilaso para uma ilha lá no rio Danúbio e tal. Falou, agora você vai ficar aí desterrado. Então, ele desterrou o Garcilaso de Castela, né? E o Garcilaso ficou extremamente triste, né? Porque ele foi mandado para uma terra estrangeira. Foi muito triste para ele. Inclusive, daí vem a canção que eu tava buscando, achando que tava naquela canção que eu falei para vocês, mas não está, né? Em que ele vai dizendo que ele vai dizendo assim: con un manso ruido de agua corriente y clara cerca el Danubio una isla que pudiera ser lugar escogido para que descansara quien como yo esto ahora no estuviera. Daí ele vai dizer onde está aqui uma coisa? Por ejemplo, aunque en el agua mueras, canción, no has de quejarte, que yo he mirado bien lo que te toca, menos vida tuvieras si hubieras de igualarte con otras que se me han muerto en la boca. Quien tiene culpa de esto, allá lo entenderás de mí muy presto. Quer dizer, ele tá conversando aqui, ele tá... Primeiro, a gente poderia falar sobre muitas coisas, mas eu não li sobre todo, porque é uma canção que envolve aí muitas estrofes, é longa, né?
Mas eu li a primeira estrofe e a última estrofe para vocês terem uma ideia. A primeira estrofe vocês, não sei se vocês puderam compreender pela minha pronúncia, enfim, por várias questões, mas ele descreve essa paisagem, né? Essa paisagem, manso ruído de água corriente e clara cerca do Danúbio na isla. Ou seja, ele está descrevendo essa paisagem onde ele se encontra, que é uma ilha no rio Danúbio, né? E ele vai descrever de forma extremamente bucólica. O bucolismo é muito importante como influência no Garcilaso. Estava também de moda, né? Na moda na época, né? Ou de moda na época. Não, estava na moda na época. Pensem nas églogas do Virgílio e tal. Poesia bucólica do Virgílio. Então, e o último parágrafo, ele vai dizer que, ainda que essa canção que ele escreveu, ainda que essa canção, né, ela morra na água, ela quer dizer, ela não passe daquilo ali, não chegue a mais ninguém, ele disse que enfim, outras coisas pior ele disse para ele mesmo, que ele não escreveu em poesia, né, que ele não colocou para o mundo, né, e que mesmo assim, né, ele sabe, né, que ele não estava errado, que a culpa não era dele, e que aquilo ali é injusto. Também isso é desenvolvido, né, em outras estrofes anteriores. E ele ainda meio que faz uma pequena ameaça, né, que quem teve culpa disso, quer dizer, o César, que era o senhor dele, entenderá dele, ou seja, da parte do eu lírico, muito rápido, ou seja, de forma que, ou seja, o do César vai chegar, né? O Carlos II, o Carlos I vai não vai ficar por aquilo ali, né? Quer dizer, você me joga aqui numa ilha e você acha que o quê? Que tá tudo certo, né? Mas, enfim, também ele, como ele vocês imaginem, ainda existia aquela relação muito forte de vassalo e senhor, né? Então, ele é o vassalo do rei dele, né? Então, ele vive uma tristeza enorme, porque ele também sente que o rei, o senhor dele, o tratou de forma não justa. Isso é muito triste. Esse tópico do vassalo que é injustiçado pelo senhor, ele já está lá no Cid. Quem já leu, né, o Cid, o poema do Milcide, já sabe disso. Que o Milcide ele passou também por um desterro, né, e que foi extremamente humilhante para ele, né. E bom, como ele era um bom vassalo, quando ele voltou, ele aceitou as pazes com o rei sem nenhuma mágoa. Porque, claro, nessa relação de hierarquia, o vassalo, ele de certa forma, ele está inferior ao rei, ele está inferior ao senhor feudal, né, uma posição inferior, e ele meio que tem que ser flexível à vontade do senhor feudal, né. Claro que o senhor feudal, tô dizendo o senhor feudal, mas digo senhor, de certa forma, né? O senhor dele, esse senhor dele, ele pode se injustiçar e aquilo ali romper o pacto, né, de vassalagem, né? Mas o bom vassalo é aquele que ainda assim, ele continua com o pacto de vassalagem, ele continua sendo um bom vassalo, porque daí ele nunca vai sair, né, da função de bom vassalo, vamos dizer assim, do personagem do bom vassalo. Enquanto que, bem, se o de cima rompeu com o pacto, eu não vou romper, né? Quer dizer, vocês entendem onde eu quero chegar? Quer dizer, aquela coisa, o outro fez errado, não é porque o outro fez errado que eu vou fazer errado, né? Então aqui ele está demonstrando, de certa forma, uma superioridade moral, ética, né, ao manter o seu papel de forma plena. Não sair do papel só porque o outro saiu. Então isso é muito interessante. Essa canção é longa, né? Essa edição que eu tenho aqui se chama Cancioneiro, mas na verdade é a obra completa. Cancioneiros se chamavam aquela reunião de poemas dos poetas da corte, né? Da corte principalmente corte de Castela. Eles escreviam poemas, não tinham muito o que fazer, né? Além de escrever poemas para ficar lá na corte e de vez em quando lutar numa guerra. E às vezes se juntavam esses poemas coletivos mesmo, né? Várias pessoas colocavam lá um poema e
juntava e fazia um livro chamado Cancioneiro. Tá? Então, esses livros ainda até hoje, eles são reeditados, enfim. Então, essa edição aqui da história da literatura da RBA, que é uma grande editora e massa na Espanha, que chega aqui na Argentina os livros, decidiu chamar de Cancioneiro. Existem outras edições também chamando de Cancioneiro, outras preferem obras completas, mas na verdade as obras completas ou grande parte das obras do Garcilaso. Eu desconheço, isso aqui não tem tudo. Mas aqui tem, eu acho que tem tudo, porque aqui tem os sonetos, como eu disse para vocês, influência aí do Petrarca, do estilo novo e tal. Então ele escrevia em sonetos, as canciones, as elegias, as epístolas, as églogas, que são as poesias pastoris, né? As poesias bucólicas, as coplas, as poesias latinas, porque ele também escreveu em latim. E por fim, também tem as cartas, algumas poucas cartas, e o testamento do Garcilaso, né? Que, enfim, ele morreu, então chegou a ser lido. Bom, de qualquer forma, se ele não tivesse morrido, né? Mas ele chegou a ser lido muito rapidamente, vamos dizer assim. Eu acabei esquecendo de dizer como foi a transmissão textual, né? Ele morreu, e daí uma amiga porque ele tinha um outro amigo poeta, acho que se chamava Boscan, eu acho que ele se chamava Boscan, sim, Juan Boscan, né, que era um amigo dele poeta. A poesia desse Juan Boscan foi editada junto com do Garcilaso no ano de 1543, quer dizer, anos depois da sua morte, né? Entre uma década e 5 anos e meia década antes da sua morte, dependendo da época que a gente considera que ele morreu. E foi editada pela esposa do Juan Boscan, se eu não me engano, né? Juntando a poesia do marido e a do Garcilaso, porque eles eram muito amigos, né? Só que daí a poesia do Garcilaso fez tanto sucesso nessa edição que fizeram uma reedição só com a poesia do Garcilaso. E desde então, essa é vamos dizer assim, a edição considerada modelo, né, para as futuras, para as posteriores. E o Garcilaso foi muito importante, né? Muito importante, como eu disse para vocês, não só para a tradição da literatura espanhola, senão também para, por exemplo, Portugal, enfim, a gente pode pensar em outros, inclusive. Então, antes de fechar com mais um poema do Garcilaso, mas aí traduzido para aqueles que não entendem tanto espanhol, vamos ler a tradução. Mas antes disso, eu queria ler para vocês um trecho do que o Carpo diz aqui nesse livro, O Renascimento e Reforma, né? Que é o terceiro tomo da história da literatura ocidental do Carpo. Ele vai dizer assim, tá? Vou ler para vocês. Garcilaso de la Vega é, em certo sentido, o maior poeta de língua espanhola, porque nenhum outro foi tão exclusivamente poeta, mas isso não se entende no sentido de poesia pura, separada da vida. Ao contrário, Garcilaso transformou em poema a sua vida toda. Os estudos clássicos e as contemplações platônicas, a vida de soldado, o exílio nas ribeiras do Danúbio e até a sua morte no campo de batalha. É um homo universale, no sentido da Renascença, a encarnação espanhola do cortediano. Imaginem que, aí faço uma pequena pausa, se iria muito na corte espanhola, e com certeza o Garcilaso deve ter lido, ou pelo menos deve ter tido uma influência, né, geral, porque você está naquele contexto, né, que muita gente leu, então você acaba pegando muita coisa pelo lugar onde você está, né, certo? Que é o cortesão, né, il cortediano, não sei como se fala, o cortesão do Castiglione, né, que era um manual realmente de como ser um cortesão, né? Volto aqui a ler, né? Mas o único assunto da sua poesia é o amor, só modificado às vezes pelo tom pastoril nas églogas. Não sabia que se dizia églogas, porque em espanhol se diz églogas, né? Nossa, eu já tinha lido esse fragmento e não tinha reparado nisso. E eu saí dizendo églogas, enfim. Em espanhol é églogas, gente. Que são as suas poesias mais elaboradas. Realmente é verdade. Como eu tinha comentado para vocês, a terceira fase dele, segundo o Rafael Lapesa, é a fase de plenitude, certo?
E as églogas, elas são dessa fase. Então, as églogas são consideradas essa fase de grande plenitude, a fase que ele consegue falar do seu sofrimento amoroso através dos mitos, através dos pastores, né, que são os pastores idealizados e tal. Então, a gente tem o pastor, o Nemorósio, se eu não me engano, e o outro, o Salústio, que vão ali contar as tristezas, né, da vida deles, porque eles estavam extremamente apaixonados e sempre os amores que eles têm são frustrados, né, como praticamente todos os poemas do Garcilaso, todos os sonetos, o amor ele é frustrado, a dama, essa senhora, ela é o objeto, né, dos sonetos, das canções, das églogas, e é sempre esse objeto que nunca pode ser apalpado, que nunca pode ser consumido. É um amor que nunca acontece, é um amor que sempre foge, né? Então, esse joelho sempre está sofrendo por amor, né? Só que daí ele vai passando por esse processo de despersonalizar, vamos dizer assim, não despersonificação, senão despersonalização. Porque, não sei se existe essa palavra, mas eu quero dizer, ele vai passando por um processo de que ele deixa de falar por si e vai buscando outras formas poéticas para passar esses sentimentos, né? Ele terceiriza os sentimentos dele. Terceiriza através dos pastores. Terceiriza através da natureza. Terceiriza através dos mitos. Tem a égloga terceira, considerada a grande culminação da poesia do Garcilaso. Ela conta uma história de ninfas que estavam no rio Tejo. Tejo, se eu não me engano, se chama. Rio Tejo, que passa pela cidade de Toledo. E ninfas ali no rio, né, aquáticas e tal. E elas saem do rio e vão tecer tapetes. E cada tapete são 4. Cada tapete é um mito, exceto o quarto. São 3 tapetes, 3 mitos. Mitos de amores impossíveis. Mitos de amores que terminam com uma transformação e faz com que a amada nunca possa estar junto ao amado. Enfim, uma vai para o inferno, a outra se transforma em árvore. Enfim. Sempre tá esse tema principal do amor impossível. Então, e o terceiro mito, perdão, o quarto mito desses 4 que eu falei, 3 são mitos, né, da tradição greco-latina, e o quarto não é um mito em si, senão que é a história que está contada na égloga primeira, que é a história de um dos pastores, chamado Nemorósio, que se apaixona por uma mulher que é o amor da vida dele, só que ela morre no parto de uma criança que não é dele, ainda por cima. Porque esse amor cortês ele envolve sempre o adultério. Sempre o homem ele está perdidamente apaixonado por uma mulher que está casada, e esse amor é sempre impossível. Quer dizer, tema do amor impossível aqui, né? Que é o amor cortês. Então, ele vai fazer uma espécie de ligação entre produção poética. Isso é incrível, né? Ou seja, ele liga poemas, né? Então, a gente aí tem uma terceirização desse sofrimento, né? Porque a égloga primeira conta a história do Nemoroso, né? Com essa amada dele que morreu no parto. Muitos fazem uma interpretação autobiográfica, que é um pouco o Carpo está dizendo aqui, né? Que ele escreve sobre a vida, né? Ou seja, ele transformou a sua própria vida em poema. Porque, claro, na época primeira é considerado aí como um poema autobiográfico, no sentido de que ele conta esse sofrimento que ele sofreu com a perda da amada dele, que era Isabel. Se eu não me engano, era Isabel também que se chamava. Elisa, desculpa. Pode ser que seja Elisa? Bom, já perdi um pouco o nome dela na minha cabeça, mas enfim, é uma amada que morre no parto e tal, e daí ele passa, ele ficcionaliza, né, essa perda na poesia, primeiro na égloga primeira com o recurso desse pastor idealizado, muito comum na poesia bucólica, e depois
ele reutiliza isso através da descrição dos tapetes que faz a ninfa na égloga terceira. Quer dizer, a gente tem aí uma terceirização da terceirização, né? Porque a gente vê a descrição do tapete que faz a ninfa, que coloca a história do Nemoroso com a amada dele que morreu, que estava na égloga primeira. Isso é sumamente interessante, gente. Pensem nisso. Isso foi século XVI, ele já estava pensando tudo isso. É quase um heterônimo. Quase um heterônimo. A gente está quase no Pessoa. Quer dizer, ele está contando a história dele triste através de personagens fictícios. Ainda que os pastores eram muito comuns na poesia bucólica e tal, estava na moda, mas essa ideia que ele teve de colocar as ninfas de não me vai sair. De transformar em lugar mitológico o espaço físico real de Toledo. E por fim, adicionar uma história, né, que já era presente em uma égloga dentro de uma outra égloga através de um outro personagem, quer dizer, um personagem falando de um personagem. A gente tem aí uma espécie de uma cadeia, né? Uma cadeia que vai cada vez mais distanciando esse poeta do que ele está escrevendo, daquele eu lírico que está contando a história. Isso é muito interessante. Então a gente pode dizer que sim, o que o Carpo está dizendo aqui é verdade, mas a gente tem que matizar um pouco, porque sim, é verdade, ele conta a história dele, mas existe uma progressão, né? Uma progressão de despersonalização. Estou usando de novo aquela palavra que eu criei, acho que eu acabei de criar, não sei se ela existe mesmo, mas se ela não existe, poderia existir. Então existe esse processo de despersonalização que vai fazendo com que cada vez mais esse eu lírico ele se distancie, né? Distancie do poeta. E aí a poesia dele se torna tão universal. Depois eu não vou continuar lendo porque o que ele vai dizer, algumas coisas eu não concordo, tá? Então, se você ficou com vontade de ler o resto do que diz o Carpo, vá buscar. E para terminar, porque já ficou enorme esse vídeo, eu adorei ler o Garcilaso. Para vocês terem uma ideia de quão anotado está um poema. Vejam bem. Isso aqui é um poema extremamente anotado, não é mesmo? São vários. Bom, aqui tem mais de sonetos, né? São extremamente anotados, mas. Vou ler para vocês um poema traduzido que eu encontrei na internet, traduzido pela Cidália Alves dos Santos, que é esse soneto oitavo, muito conhecido do Garcilaso, né? E começa assim: a Dafne já os braços lhe cresciam, em ramos retorcidos se mostrava, em verdes folhas vi que se tornavam os cabelos que o ouro escureciam. Já de áspera casca se cobriam os suaves membros que mexendo estavam, os brancos pés na terra se fincavam, e em torcidas raízes se volviam. Aquele que foi causa de tal dano, a força de chorar crescer fazia, a árvore que com lágrimas regava. Ó mísero estado, ó mau tamanho, que com chorá-la cresça cada dia a causa e a razão por que chorava. Bom, aqui a gente tem esse mito, né, da Dafne e do Apolo, que o Apolo, né, se apaixona perdidamente pela Dafne porque ele foi atingido por uma flecha do Cupido, né? Então ele se apaixonou perdidamente pela Dafne, mas quando ele vai tentar agarrar a Dafne se transforma num laurel, né? Ela se transforma numa árvore. Então isso, né, representa esse amor impossível, esse amor que, por uma transformação do objeto amado, ele se torna inalcançável. Aí a gente tem o uso da mitologia, né, para expressar o estado do eu lírico, né? Porque lá no final ele vai dizer, né? Ó mísero estado, ó mau tamanho. Aí a gente tem uma identificação do eu lírico através dessas exclamações, né?
A gente sabe, através dos outros sonetos, que o eu lírico, muitas vezes, ele aparece com esse sentimento, né? Com esse sentimento de extremamente desolado, né? Essa desolação por não conseguir ter a comunidação, a consolidação do amor, né? E é interessante também, lá em cima, que esse eu lírico, né? Ele aparece como testemunha dessa transformação, dessa testemunha dessa cena. Ele diz, em verdes folhas vi que se tornavam. Ele viu a transformação da Daphne. A Daphne que, com essa espécie de a construção, né, quase passiva, que coloca a Daphne aí com uma construção que os braços lhe cresciam. Isso é muito comum no espanhol, totalmente normal, no português fica estranho, mas a Daphne já los braços lhe cresciam, parece que tá, teria que encontrar, mas é uma coisa assim, a Daphne já los braços lhe cresciam. Quer dizer, a Daphne não pôde fazer nada, foi automático, né? Existe aí uma tragédia, né? A tragédia do amor impossível, que, né, como eu disse para vocês, é o grande tema da poesia do Garcilaso. Porque também é um grande tema do doce estilo novo, é um grande tema em Petrarca, era um grande tema, enfim. Mas que o Garcilaso soube levar para a poesia castelhana de forma magnífica. E ler os sonetos do Garcilaso, as églogas do Garcilaso, é algo... não tem nem o que dizer. É algo extremamente espetacular. Assim, quando eu li, eu falei, uau, isso aqui é a culminação de uma época. Isso aqui é o auge do século XVI, né? E depois, outros grandes, como Fray Luis de León, né? Como San Juan de la Cruz, Fray Luis de León aqui, San Juan de la Cruz tem um por lá, a Santa Teresa, né, de Ávila. Todos eles vão se inspirar no Garcilaso, vão se inspirar na forma do soneto, do endecassílabo do Garcilaso, que ele conseguiu aclimatar no espanhol, no castelhano. Vão se inspirar no Garcilaso como modelo, né, de poesia. Quer dizer, maravilhoso, né? Recomendo muito a leitura do Garcilaso, para quem puder ler no original, melhor. Para quem não puder, não sei se é traduções. Eu encontrei essa tradução, assim, que é um soneto muito famoso do Garcilaso, foi difícil até encontrar. Desconheço se existe alguma edição das obras completas do Garcilaso traduzida, né? Desconheço, espero que sim. Digam aí nos comentários se vocês conhecem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Outros da série Ciclo de Ouro virão. Aguardem. E, bom, nos vemos no próximo vídeo, não é mesmo? Até mais.